As mãos tremiam, mas não de medo, de uma clareza fria e afiada. Eu não chorava, nem respirava. Simplesmente abri o chat familiar, anexei o ficheiro com a faixa vermelha no topo e escrevi, como se respondesse a uma pergunta que não era minha. O que é isto? Notificação de cobrança. Fiquei a ver as marcas de lido a aparecerem por baixo da mensagem. Mãe, pai, Clara. Silêncio. Passaram 3 minutos. Chegou a resposta da Clara. Primeiro, nem uma palavra, uma fotografia. Ela, sentada à beira de uma piscina panorâmica com um copo na mão e óculos escuros. A legenda dizia: finalmente a encontrar o meu zen, no Bali. Logo a seguir veio a mensagem. Ótimo, recebeste, a mãe estava tão preocupada. Podes tratar disso, eu estou aqui num retiro do Mindfulness. Tratar disso. 2 palavras que resumiam toda a minha vida aos 31 anos. Eu não era filha nem irmã. Era a que tratava das coisas. A salvadora, o pilar, a pessoa que limpava os destroços. Olhei para a mensagem dela, para aquela descontração atrevida, para aquela incompreensão total da situação. O instinto, treinado desde criança, sugeriu responder. Ok, já ligo a quem for preciso, acalmo tudo, trato. Mas algo em mim partiu-se finalmente. Sem barulho, apenas uma fratura limpa e silenciosa. Escrevi 3 palavras. Não, não vou. E os dedos não tremeram quando carreguei em enviar. Depois fechei o chat. Abri no e-mail outra pasta que não via há semanas. Pasta com a etiqueta Lisboa. Dentro estava o contrato de trabalho de uma empresa de design portuguesa. O emprego dos sonhos, a proposta que eu não ousava aceitar. Tinha demasiada pena de assinar. Afinal, quem cuidaria da casa? Quem ajudaria a Clara? O que faria a mãe? Abri o ficheiro, fui até à última página, assinei o meu nome e carreguei em aceitar. Estava feito. Não havia volta atrás, percebem? A minha família não vive só em Coimbra. Vive na ideia de Coimbra, no legado, no respeito antigo. E o símbolo de tudo isso era aquela casa antiga, linda, com 4 quartos, na rua iluminada por candeeiros a gás. Casa que já não podiam pagar há 10 anos. Aquela casa era a metáfora perfeita da minha família. Fachada bonita, que tentavam manter, pintando paredes descascadas. E eu não era pessoa, era a âncora familiar, o peso pesado que mantinha o barco podre à tona, enquanto os outros fingiam ser velas, voando para retiros de bem-estar e promovendo o próprio nome. Mas a âncora não pode simplesmente ficar, é puxada para o fundo com o barco. E eu, finalmente, soltava a corrente. Aquela notificação de cobrança não era uma dívida nova. Era uma bomba relógio que eu, por ingenuidade, ajudara a montar. Lembro-me da noite de há 5 anos. A mãe, a Ana, sentou-me na cozinha daquela casa linda e podre. Era mestre em fachadas, gênio em dar elegância ao desespero. Pegou-me na mão e disse suavemente: Querida, é só uma formalidade. Eu e o pai vamos juntar as dívidas. O banco precisa de mais garantias. É só um papelinho. Eu tinha 26 anos. Ainda procurava desesperadamente a aprovação deles. Por isso assinei. Não percebia que juntar dívidas era mentira. Não percebia que o dinheiro já estava gasto. 2 semanas depois vi o primeiro débito. 12.000 euros. Perguntei à mãe. Isso, despachou ela. É para os cursos da promoção da Clara. É vital para o novo projeto dela. O novo projeto da Clara? A minha irmã, guru de vida saudável, que considerava trabalho publicar fotos de pôr do sol e smoothies patrocinados. Depois apareceu a renda mensal de 900 euros por um jeep de luxo. Ela tem de ter a imagem certa, Margarida, explicava a mãe como se eu fosse criança. Tu és arquiteta, percebes estética. Oh, percebia. Percebia que financiava a ilusão, pagava os candeeiros a gás, a tinta fresca e a estética da Clara. E todo esse tempo, as minhas poupanças paradas. O meu namorado, o Luís, professor de História, via tudo. Via padrões. Eu desabafava, explodia de impotência e ele o via pacientemente. Uma noite disse direto: Tu não és filha deles, és a criança parentalizada. Nunca ouvira o termo.
Explicou. É uma armadilha psicológica em que a criança vira apoio emocional e financeiro da família toda. Não te criam, usam-te. A tua estabilidade, disse ele, não é traço de caráter, é reação treinada à imaturidade deles. Amam-te não por quem és, amam-te pelo que fazes. As palavras eram afiadas e eu odiava-as porque eram verdade. Toda a vida o meu valor estava ligado à autoridade. Não pagava só contas, comprava o direito de pertencer à família. E agora, com esta notificação, vinha a conta final. O meu telemóvel explodiu. Não um fiozinho de mensagens, um vendaval furioso de notificações. O meu não funcionou como granada atirada ao conforto deles. A primeira mensagem veio da mãe, da Ana, exatamente 30 segundos depois da minha resposta. Nada de o que aconteceu, estás bem, apenas ordem fria. Margarida, liga-me já, envergonhaste-me. Envergonhaste ela? Não estamos em apuros, mas envergonhaste-me. A mestra das fachadas estava furiosa. Eu deixara a máscara cair. Olhei para a mensagem e não respondi. Um minuto depois, mensagem do pai, o António. O beneficiário silencioso, que nunca falava à mesa, nunca questionava gastos, mas era o primeiro a desfrutar do conforto que eu pagava. A mensagem dele era mais curta. Estás a estressar a mãe. Arranja isso outra vez. Arranja isso. As mesmas palavras da Clara. Era o lema familiar. Desliguei as notificações do chat. Mensagens mudas começaram a acumular-se no topo do ecrã. 1, 3, 7, 12. Depois, nova mensagem noutra app. Pessoal, do Tomás, namorado da Clara, especialista em promoção, que, pelo que sabia, era um homem de 30 anos a viver à custa da minha irmã, que, por sua vez, vivia à minha custa. Abri. Magui, começava, como se fôssemos amigos. A marca da Clara assenta no legado familiar. Esta notícia de cobrança envenena a imagem dela para os seguidores. Tens mesmo de pensar em alguém além de ti. Quase ri. Era perfeito. Um estranho cuja vida eu sustentava dizia-me para parar de ser egoísta. A ousadia tirava o fôlego. Bloqueei-o. Fui à cozinha, servi um copo d'água. A mão estava firme. A raiva que sentia não era quente, era fria, clarificadora. O telemóvel na bancada vibrou. Nova mensagem de voz. De número desconhecido, mas reconhecidas felicitações de Natal. A tia Lúcia, irmã da mãe, mestra em culpa. Carreguei play. A voz era melíflua, cheia de falsa pena. Margarida, querida, é a tia Lúcia. Acabei de saber destas notícias horríveis. A tua mãe está fora de si. Pausa para efeito. Quero só lembrar-te, querida, que a família é tudo o que temos. A família é para sempre. Não podes deixar que percam esta casa linda. Pensa na tua pobre mãe. Pensa no que lhe estás a fazer. Apaguei a meio, olhei para o telemóvel. 15 chamadas perdidas, 28 mensagens por ler. E em todo aquele vendaval de pânico e fúria, ninguém escreveu "Estás bem?". Pânico não por mim, pânico porque a âncora se soltara. E eles, depois de todos estes anos, começavam a afundar-se. Deixei o telemóvel calar-se. Não os bloqueei. Queria que vissem. O barulho já não surtia efeito. Encostei-me na cadeira, olhei para o portátil. O contrato assinado de Lisboa brilhava no ecrã. Percebi que já não era conflito familiar, era prisão financeira. A mãe, o pai, a irmã não eram família, não no sentido que importa. Eram cúmplices numa burla longa. E eu era a vítima. A hipoteca de 250 mil euros não era só um número, era corrente, e tentaram usá-la para me puxar de volta à praia. Acabou o tempo das emoções, acabou o tempo das mensagens. Peguei no telemóvel e liguei à minha amiga de faculdade, a Joana. Agora era uma das advogadas de imobiliário mais competentes do Porto. Respondeu ao segundo toque. Magui, que surpresa, tudo bem? A minha voz estava calma, até fria, não tremeu. Olá, Joana. Pergunta profissional. Ligo como cliente, não como amiga. Silêncio de um segundo. Ok, disse ela, voz já de negócio. Ouve. Há 5 anos, comecei, fui comutuária numa segunda hipoteca da casa da família. Está em atraso. Hoje de manhã recebi notificação final de execução. Joana, oh não. Interrompi educadamente. Não quero salvar a casa, Joana. Quero salvar-me a mim. Eles deixaram claro que não pagam e esperam que eu trate. Tenho este crédito de 250 mil euros em cima.
quais as opções? Ela calou-se, processando. Segunda hipoteca com comutuária. Ok, legalmente tens a mesma responsabilidade que eles. O banco não quer saber quem paga, quer o dinheiro. Estás presa a esta dívida, Maggie, a menos que refinanciem ou vendam a casa. Eles não podem refinanciar, disse eu. Histórico de crédito zero, por isso usaram o meu. Então a Joana, devagar. A outra opção natural é venda. Olhei para a parede do meu apartamento, para os desenhos arquitetónicos emoldurados que eu fizera. O meu trabalho, o que construí. Posso forçar a venda? Sim, respondeu ela. Chama-se ação de divisão de bem. Como comutuária, tens direito a pedir ao tribunal venda forçada do ativo para pagar a dívida. É medida extrema, Margarida. A casa vai a leilão. Medida extrema. Pensei no vendaval de mensagens, na arrogância, nos insultos, na indiferença absoluta. Eles explodiram bombas na minha vida durante anos. Agora era a minha vez. Faz, disse eu. Margarida, tens a certeza? É tua família. Deixaram de ser família quando me tornaram o banco deles, respondi. Manda notificação oficial, dá-lhes 30 dias. Ou refinanciam os 250 mil euros só nos nomes deles, ou avançamos com o processo. Quero o meu nome fora deste crédito, custe o que custar. A Joana calou-se. Ok, Maggie, prepara a carta. Desliguei. Não sentia culpa, não sentia tristeza, só sentia liberdade. A âncora não estava só solta. Acabei de contratar alguém para a desmontar profissionalmente. O ruído do telemóvel parou. Percebi instintivamente que ia começar uma guerra de outro tipo. E eu estava pronta. A notificação legal funcionou exatamente como planeado. Ateou fogo. 2 dias depois, o telemóvel tocou. Videochamada da mãe. Olhei para o ecrã. Conselho de família, dizia o nome do grupo. Quase desliguei, mas sabia que era o fim e tinha que passar por isso. Estava sentada no chão da sala, rodeada de caixas de mudança. O meu voo para Lisboa era dali a 3 dias. Carreguei em aceitar. Os rostos deles encheram o ecrã. Os 3, apertados à volta da mesa da cozinha, naquela casa linda e podre. A mãe Ana no centro, o rosto petrificado de raiva que tentava disfarçar de preocupação, o pai António atrás, braços cruzados, o executor silencioso. E a irmã Clara, a limpar os olhos com um guardanapo, o rímel já perfeitamente borrado, pronta para o seu close-up. Margarida, começou a mãe, num tom perigosamente suave. Como pudeste? Não disse nada. Esperei. Margarida, mandaste uma advogada contra a tua própria família. Ameaças vender a nossa casa. Ameaço tirar o meu nome da dívida que vocês não querem pagar, disse eu. E a minha voz estava tão calma como o ar no meu apartamento vazio. A Clara desatou a chorar. É culpa tua, gritou, apontando o dedo à câmara. Estás a se traçar a mãe, estás a destruir a família por causa de dinheiro. Não é por dinheiro, Clara. É pelo meu futuro todo, pelos 250 mil euros que vocês gastaram. O pai finalmente mexeu-se. Inclinou-se para a câmara, afastando ligeiramente a mãe. O rosto calmo, racional. E era isso que o tornava assustador. Margarida, disse ele, com aquela voz paternal sensata que antes me fazia endireitar as costas. Temos uma solução. É tudo um grande mal-entendido. Tu és arquiteta, tens sucesso, tens este novo emprego grande na Europa, então é simples. Vais ao teu banco, como profissional, e pedes um empréstimo de 250 mil euros. Com isso, pagas esta hipoteca. Limpo e simples. Consegues pagar em 10, 15 anos. Fiquei só a olhar para eles. Silêncio absoluto na linha. Olhei para os rostos. A mãe acenava, como se fosse plano genial e óbvio. A irmã soluçava, já aliviada. O pai olhava-me à espera. Não pediam que tratasse, não pediam ajuda. Pediam que me queimasse para os aquecer. Pediam que trocasse toda a minha vida pelo conforto deles. Tiraram um empréstimo de 250 000 por uma casa onde nunca moraria, para sustentar um estilo de vida de que nunca desfrutei. Naquele momento, toda a raiva evaporou-se, toda a mágoa. Substituiu-se por uma clareza ártica. Eu não era filha deles. Era o plano B, o escudo humano contra consequências. Não, disse eu, tão baixo que não tinha a certeza se ouviram. O quê? Rosnou ela. Não, repeti mais alto. Não vou fazer isso. A chamada explodiu. A mãe começou a gritar. Ah, sua ingrata! Depois de tudo o que fizemos por ti, criámos-te!
Vocês não me criaram, disse eu, levantando-me. Usaram-me. Não sou o vosso plano financeiro. Já não sou a vossa âncora. Vais destruir esta família, chorou a Clara. A família já estava destruída, respondeu. Sou só aquela que finalmente parou de fingir. Encerrei a chamada. Deixei o telemóvel cair numa caixa com a etiqueta cozinha. O silêncio no apartamento era ensurdecedor e por um segundo a culpa foi tão forte que pensei que ia vomitar. Toda uma vida de treino. És egoísta, és cruel, és má filha. Era reflexo tão automático como respirar. Mas depois, inspirei, um suspiro profundo e convulsivo, e a culpa recuou. Olhei em volta. Caixas, bilhete para Lisboa na mesa. Percebi. Romper um laço tóxico não é agressão, é sobrevivência. Não os cortas de ti. Finalmente tiras a mão do fogo. 6 meses depois. Estou no meu apartamento em Lisboa. Minimalista, paredes brancas, linhas limpas. E silêncio. Lá fora cai neve ligeira, cobrindo o empedrado e o canal gelado. É o oposto total do esplendor úmido e decadente de Coimbra. A casa foi a leilão. A divisão de bens terminou. A dívida ao banco está paga. O meu nome está limpo. Pela primeira vez na vida adulta, não estou financeiramente ligada a ninguém além de mim. O telemóvel na mesa da cozinha vibrou. Não mensagem, e-mail do Luís. Assunto só para informação. Impressionante, pensei, e abri. Era um e-mail encaminhado. E-mail que não era para mim, era para ele, da minha mãe. Ana. Comecei a ler. Luís, sei que te importas com a Margarida. Sei que queres o melhor para ela. Ela está confusa, cometeu um erro terrível e a família sente a falta dela. Consegui 10.000 euros de adiantamento pessoal para ti. 10.000 euros. Se conseguires convencê-la a voltar a si, por favor, faz com que ela nos ligue. Li as palavras vezes sem conta. 10.000 euros. Suborno. Última tentativa desesperada e patética. Depois da batalha judicial, depois de perderem a casa, o último lance dela não era pedir desculpa, era comprar o meu namorado, suborná-lo para ser agente dela, marioneta dela. Olhei para a nota que o Luís acrescentou antes de encaminhar. Uma linha só. É por isto que construímos a nossa própria vida. Vejo-te à noite, amo-te. Olhei para as palavras da mãe, a manipulação, a frase voltar a si, os 10.000 euros e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. Só vazio. Como se lesse notícia de um estranho, de uma tempestade muito, muito longe. Apaguei o e-mail e voltei a olhar pela neve. Pensei naquela casa linda e podre, no peso dela, no fardo que carreguei tanto tempo, julgando que eram os meus próprios ossos. Toda a vida fui o eu familiar, objeto pesado e imóvel que segurava o barco podre à tona. Mas, olhando para o mundo branco e limpo à minha frente, percebi. Basta de ser âncora, chegou a minha vez de ser vela. Se estão a ouvir e já sentiram algo parecido, isto é para vocês. Para quem sempre se sentiu estranho na própria família. Para quem só era convidado enquanto fosse útil. Para quem confundia necessidade com amor. Quero que saibam, pertença não é trabalho, não é preço que pagam, nem dívida que devolvem, não é espetáculo. A verdadeira pertença é o sossego quieto, profundo, inabalável, de finalmente pertenceres completamente a ti mesmo. Não estão sozinhos. Com amor. Quero que saibam, pertença não é trabalho, não é preço que pagam, nem dívida que devolvem, não é espetáculo. A verdadeira pertença é o sossego quieto, profundo, inabalável, de finalmente pertenceres completamente a ti mesmo. Não estão sozinhos.